Bom dia, gente. Segunda-feira, dia de live. Isso mesmo, live Conversando com Deus. Estamos no livro 2, tá? Do Neil Donald Walsch. Ele que é professor de O Segredo, aquele livro bem famoso, né? Então, vamos lá. Vamos começar a ler, né? Depois de um final de semana de praia, um final de semana bem bom aí, né? Vamos lá. Mas vamos lá, lá vamos nós novamente. Na melhor das hipóteses, o governo é o povo e seus programas são simplesmente mecanismos pelos quais as pessoas partilham com muitas outras, como um estilo de vida. Eu argumentaria que elas, coletivamente, por meio de seus sistemas políticos, escolheram fazê-lo porque observaram, e a história mostrou isso, que aqueles que têm não partilham com aqueles que não têm. Os camponeses russos poderiam ter esperado eternamente para a nobreza russa partilhar a sua riqueza, que geralmente era obtida e aumentada através do seu trabalho duro. Os camponeses recebiam apenas o suficiente para sobreviver, como um incentivo para continuarem a trabalhar na terra e tornar os seus proprietários mais ricos. Fale sobre um relacionamento de dependência. Fale sobre um relacionamento de dependência. Aquilo era um arranjo do tipo: eu só o ajudo se você me ajudar, mais explorativo e imoral que qualquer outra coisa inventada pelo governo. E foi contra essa imoralidade que os camponeses russos se revoltaram. Um governo que garantia que todas as pessoas seriam tratadas igualmente surgiu da frustração do povo com o fato de que aqueles que tinham não davam coisa alguma por sua livre vontade para aqueles que não tinham. Foi quando Maria Antonieta disse ao povo faminto e esfarrapado, que clamava debaixo de sua janela, enquanto ela estava mergulhada em uma banheira de ouro sobre um pedestal com incrustações de pedras preciosas, mastigando uvas importadas, que comam croissant. Ela falou, que comam croissant. Essa é a posição da qual os oprimidos reclamam. É a que causa revolução e cria os assim chamados governos opressores. Os governos que tiram dos ricos e dão para os pobres são chamados de opressores, ao passo que os governos que não fazem coisa alguma, enquanto os ricos exploram os pobres, são chamados de repressores. Fale sobre isso com os camponeses do México. Até mesmo hoje em dia dizem que 20 ou 30 famílias, a elite rica e poderosa, literalmente governam o México, principalmente porque são donas dele, enquanto 20 ou 30 milhões sofrem privações. Por esse motivo, em 93, 94, os camponeses se revoltaram, tentando forçar o governo elitista a cumprir o seu dever de ajudar as pessoas a conseguir os meios de viver com o mínimo de dignidade. Há uma diferença entre governos elitistas e o governo do, pelo e para o povo. O governo do povo não são criados por pessoas irritadas e frustradas com o egoísmo básico da natureza humana. Os programas de governo não são criados como um remédio para a pouca disposição do homem de fornecer ele próprio o remédio. Essa não é a origem das leis que regem os reformatórios e os trabalhos infantis.
e dos programas de apoio para as mães com filhos dependentes. A Previdência Social não foi uma tentativa do governo de fornecer aos idosos o que as suas próprias famílias não poderiam lhes oferecer. Como reconciliamos nosso ódio ao governo, ao controle governamental, com a nossa falta de desejo de fazer o que não temos de fazer quando não existe controle? Como reconciliamos nosso ódio ao governo, ao controle governamental, com a nossa falta de desejo de fazer o que não temos de fazer quando não existe controle? Dizem que alguns trabalhadores das minas de carvão trabalhavam sob condições péssimas antes que os governos exigissem que os sórdidos proprietários das minas pudessem em ordem as suas sórdidas minas, porque os proprietários não fizeram por si mesmos, porque diminuiriam os lucros, e os ricos não se importavam com quantos pobres morriam nas minas sem segurança para manter os seus lucros aumentando. Os proprietários pagavam aos trabalhadores em início de carreira salários de fome antes de os governos estabelecerem um salário mínimo. Aqueles que são a favor de uma volta aos velhos e bons tempos dizem: e daí? Eles forneciam empregos, não é? E afinal de contas, quem assumia o risco? O trabalhador? Não, o investidor. O proprietário assumia todos os riscos, então ele deveria ficar com a maior parte. Qualquer um que ache que os trabalhadores de cujo trabalho os proprietários dependem deveriam ser tratados com dignidade é chamado de comunista. Vou repetir. Qualquer um que ache os trabalhadores de cujo trabalho os proprietários dependem devem ser tratados com dignidade é chamado de comunista. Qualquer um que ache que não deveria ser negado moradia a uma pessoa devido à cor de pele é chamado de socialista. Qualquer um que ache que não deveria ser negadas a uma mulher oportunidades de emprego ou promoção simplesmente porque ela é do sexo errado é chamado de feminista radical. E quando os governos, através de seus representantes eleitos, tentam resolver esses problemas, que as pessoas com poder na sociedade se recusam terminantemente a resolver, são chamados de opressivos. Nunca pelas pessoas as quais ajudam, apenas pelas que se recusam a ajudar. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na saúde pública. Em 1992, um presidente americano e sua esposa decidiram que era justo e errado milhões de pessoas não terem acesso à saúde pública preventiva. Essa ideia deu início a um debate sobre saúde que causou divergência até mesmo entre a profissão médica e as empresas seguradoras. A verdadeira questão não é que solução era melhor, o plano proposto pelo governo ou proposto pelas empresas privadas. A verdadeira questão é por que a iniciativa privada não propôs a sua própria solução há muito tempo? Eu lhe digo por quê. Porque não teve de fazer isso. Ninguém estava reclamando. E a iniciativa privada é movida pelos lucros. Lucros, lucros e mais lucros. Portanto, minha opinião é a de que podemos gritar e reclamar o quanto quisermos. A verdade
pura e simples é que os governos fornecem soluções quando o setor privado não faz coisa alguma. Também podemos afirmar que os governos estão fazendo o que estão fazendo contra a vontade das pessoas, mas enquanto as pessoas controlarem o governo, como fazem em grande parte nos Estados Unidos, este continuará a encontrar e exigir soluções para os males sociais, porque a maioria das pessoas não é rica e poderosa e por isso consegue por meio de leis o que a sociedade não dá voluntariamente. Somente nos países em que a maioria das pessoas não controla o governo, este faz pouco ou coisa alguma para acabar com as desigualdades. Daí então o problema quanto o governo é excessivo, quanto é insuficiente e onde e como chegamos a um equilíbrio. Uau! Nunca ouvi falar assim, pelo menos quando tomou a palavra em nossos 2 livros. Bem, o Senhor disse que esse livro trataria de alguns dos problemas maiores e globais da família humana. Acho que expus um grande. Sim, eloquente. Todos de Toynbee e Gerson e Marx tentam resolvê-lo há séculos. E qual é a solução? Sua solução? Nós temos de voltar um pouco atrás aqui. Vá em frente. Talvez eu precise ouvir isso 2 vezes. Então começarei com o fato de que não tenho uma solução, porque não considero nada disso problemático. É apenas o que é, e não tenho preferências a respeito. Estou meramente descrevendo aqui o que é observável e que todos podem ver claramente. Está certo, o Senhor não tem uma solução ou uma preferência. Pode me fazer uma observação? Eu observo que o mundo ainda não inventou um sistema de governo que forneça uma solução total. Embora o governo dos Estados Unidos seja até agora o que chegou mais perto disso, a dificuldade é que a bondade, a justiça e as questões morais não são políticas. O governo é a tentativa humana de impor a bondade e garantir a justiça. Contudo, é apenas um lugar em que a bondade nasce e é no coração humano. Há apenas um lugar em que a justiça pode ser conceitualizada e é na mente humana. Há apenas um lugar em que o amor pode ser verdadeiramente experimentado e é na alma humana. Porque a alma humana é amor. Você não pode impor a moralidade por meio de leis. Não pode promulgar uma lei que determina ame uns aos outros. Agora estamos andando em círculos, porque já falamos sobre tudo isso antes. Ainda assim, a discussão é boa, por isso continue atento a ela. Mesmo se repetirmos as mesmas coisas 2 ou 3 vezes, tudo bem. A tentativa aqui é examinar isso em profundidade, ver como você deseja criá-lo agora. Bem, vou fazer a mesma pergunta que fiz antes. Todas as leis não são apenas a tentativa do homem de codificar conceitos morais? A legislação não é simplesmente nossa concordância a respeito do que é certo e errado? Sim, e certas leis civis, regras e regulamentos são necessários em sua sociedade primitiva. Você compreende que nas sociedades não primitivas essas leis são desnecessárias? Todas as pessoas governam a si mesmas. Em sua sociedade, você ainda se depara com algumas questões muito elementares.
Deve parar na esquina antes de prosseguir. Deve comprar e vender de acordo com certas condições. Haverá restrições a respeito de como você se comporta com outra pessoa. Na verdade, até mesmo essas leis básicas que proíbem o assassinato, os danos, a fraude, ou até mesmo o avanço de um sinal vermelho, não deveriam ser necessárias e não o seriam se todas as pessoas simplesmente cumprissem as leis do amor, isto é, a lei de Deus. O que é desnecessário é um desenvolvimento da consciência. O que é necessário é um desenvolvimento da consciência, não do governo. O Senhor quer dizer que se nós apenas seguíssemos os 10 mandamentos, tudo ficaria bem? Não existe essa coisa de 10 mandamentos. Veja o livro 1 para uma discussão completa sobre esse assunto. A lei de Deus é a ausência de lei. Isso é algo que você não pode compreender. Eu não exijo coisa alguma. Muitas pessoas não conseguem acreditar em sua última frase, que elas leiam o livro 1. Ele a explica detalhadamente. Aqui ele está falando das leis, tá, gente? Dos 10 mandamentos, onde ele fala que não existe um mandamento. Existe o quê? A compreensão do amor, né? Então Deus fala que não exige coisa alguma. E se a gente quiser entender um pouco mais essa colocação, é para a gente ler o livro 1, que lá a gente já leu, já explicou sobre isso, tá? É isso que o Senhor está sugerindo para este mundo? A anarquia total? Eu não estou sugerindo coisa alguma. Estou meramente observando o que dá certo. Estou lhe dizendo o que é claramente assim. E não observo que a anarquia ou a ausência de governo, regras, regulamentos ou limitações de qualquer tipo daria certo. Esse arranjo só é prático com seres evoluídos, o que não observo que os humanos são. Portanto, algum nível de governo será necessário até a sua raça chegar ao ponto de fazer naturalmente o que é naturalmente certo. Vocês tiveram a sabedoria de se governar nesse ínterim. As coisas que você disse há pouco são evidentes, irrefutáveis. Frequentemente, as pessoas não fazem o que é certo voluntariamente. A verdadeira pergunta não é por que os governos impõem tantas leis e normas ao povo, mas por que os governos têm de fazer isso? A resposta tem que ver com a sua consciência de separação. O fato de nós vermos como separados uns dos outros, mas se não estamos separados, então somos um. E isso não significa que somos responsáveis uns pelos outros? Sim, mas isso não tira de nós o poder de alcançar a grandeza individual. Se somos responsáveis por todas as pessoas, então o manifesto comunista estava certo. De todos de acordo com a sua capacidade, para todos de acordo com a sua necessidade. Isso é, como eu já disse, uma ideia muito nobre, mas deixa de ser quando é imposta. Essa foi a dificuldade com o comunismo. Não o conceito, mas a sua colocação em prática. Há aqueles que dizem que o conceito teve de ser imposto porque vai contra a natureza básica do homem. Você acertou em cheio. O que precisa ser mudado é a natureza básica do homem. É isso que deve ser feito.
criar a mudança de consciência da qual o Senhor falou. Sim. Mas estamos andando novamente em círculos. Uma consciência de grupo não tiraria o poder dos indivíduos? Vamos analisar isso. Se todas as pessoas no planeta tivessem as suas necessidades básicas satisfeitas, se as massas pudessem viver dignamente e escapar da luta pela sobrevivência, isso abriria o caminho para toda a humanidade dedicar-se às atividades mais nobres. A grandeza individual seria realmente suprimida, se a sobrevivência individual fosse garantida. A dignidade universal deve ser sacrificada em prol da glória individual? Que tipo de glória é obtida quando ela é atingida a custas dos outros? Eu coloquei recursos mais do que suficientes em seu planeta para garantir a subsistência de todos. Como é possível milhares de pessoas morrerem de fome a cada ano, centenas não terem lar, milhões implorarem por simples dignidade? O tipo de ajuda que poria fim a isso não é o tipo de ajuda que tira o poder. Se os seus afortunados dizem que não querem ajudar os famintos e sem lar, não, porque não querem tirar-lhes o poder, são hipócritas, porque ninguém é realmente afortunado se o é enquanto outras pessoas estão morrendo. A evolução de uma sociedade é medida na proporção em que trata bem seus membros menos importantes. Como eu já disse, o desafio é encontrar o equilíbrio entre ajudar as pessoas e prejudicá-las. O Senhor tem alguma orientação a oferecer? Uma orientação geral poderia ser esta: quando em dúvida, sempre opte pela compaixão. O teste para saber se você está ajudando ou prejudicando seus companheiros humanos se desenvolveram ou se limitaram como resultado da sua ajuda. Você os tornou maiores ou menores, mais ou menos capazes. Tem sido dito que se dermos todas as coisas para as pessoas, elas desejarão cada vez menos trabalhar e obtê-las. Mas por que deveriam trabalhar para ter um mínimo de dignidade? Não há o suficiente para todos? Por que trabalhar para isso? Deveria ter algo que ver com tudo. Deveria ter algo que ver com tudo. A dignidade humana básica não é um direito inato de todos. Não deveria ser. Se alguém deseja mais do que os níveis mínimos, mais comida, abrigos maiores, roupas melhores para o corpo, pode tentar atingir os seus objetivos, mas deveria ser preciso lutar para sobreviver em um planeta em que há mais do que o suficiente para todos? Essa é a questão principal enfrentada pela humanidade. O desafio não é tornar todos iguais, mas dar a todos pelo menos a garantia de sobrevivência básica com dignidade, para que todos possam ter a chance de escolher o que mais desejam. Há aqueles que argumentam que alguns não aproveitam essa chance quando ela lhes é dada. E esse argumento é correto. Isso levanta ainda outra questão. Você deve dar outra chance, e outra ainda, para aqueles que não aproveitam as oportunidades
que lhes são dadas? Não. Se eu tomasse essa atitude, você estaria irremediavelmente perdido. Eu lhe digo que a compaixão e a paciência são infinitas no mundo de Deus. Somente no mundo do homem a bondade é limitada. Em meu mundo, a bondade é infinita. Mesmo se nós não a merecermos, você sempre a merece. Mesmo se atirarmos a sua bondade de volta em sua face, especialmente se fazem isso. Se um homem bater no lado direito da sua face, ofereça-lhe o outro lado. Se um homem lhe pedir para caminhar 1 quilômetro com ele, caminhe 2. Quando vocês atiram a minha bondade de volta em minha face, o que aliás a raça humana faz com Deus há milênios, eu vejo que estão meramente enganados. Não sabem o que é de seu interesse. Eu tenho compaixão porque o seu engano não se baseia na maldade, mas na ignorância. Mas algumas pessoas são básicas e realmente más. Quem lhe disse isso? É o que observo? Então você não enxerga bem. Eu já lhe disse que ninguém faz nada de mal, dado o seu modelo de mundo. Em outras palavras, todos fazemos o melhor que podemos em um determinado momento. Todos os atos de todas as pessoas dependem dos atos disponíveis. Eu já disse que a consciência é tudo. Do que você está consciente, o que sabe. Mas quando as pessoas nos agridem, ferem, prejudicam e até mesmo matam, tendo em vista seus próprios objetivos, isso não é maldade? Eu já lhe disse que toda agressão é um pedido de ajuda. Ninguém deseja realmente prejudicar ninguém. Aqueles que o prejudicam, inclusive os seus próprios governos, o fazem com uma ideia errônea de que esse é o único modo de obter o que desejam. Eu já descrevi em linhas gerais nesse livro a melhor solução para esse problema. Simplesmente não deseje coisa alguma, tenha preferências, mas não necessidades. Olha só. Simplesmente não deseje coisa alguma, tenha preferências, mas não necessidades. Contudo, esse é um estado de existência muito elevado. É o lugar dos mestres. Em termos geopolíticos, por que não trabalhar juntos como um todo para satisfazer as necessidades mais básicas de todos nós? Estamos fazendo isso ou tentando fazer? Depois de todos esses milênios da história humana, isso é o máximo que pode dizer? O fato é que vocês praticamente não evoluíram. Ainda operam com uma mentalidade primitiva de cada um por si. Vocês roubam da terra todos os seus recursos, exploram o seu povo e privam sistematicamente de direitos civis aqueles que discordam do que estão fazendo, chamando-os de radicais. Fazem tudo isso por motivos egoístas, porque desenvolveram um estilo de vida que não podem manter de outro modo. Vocês derrubam milhões de acres de floresta a cada ano para ter os seus jornais de domingo. Destrói quilômetros de camadas protetoras de ozônio que cobre o seu planeta para ter seus sprays de cabelo.
irreparavelmente os seus rios e riachos para as suas indústrias. Poluem irreparavelmente os seus rios e riachos para as suas indústrias lhe fornecerem cada vez mais. E exploram os mais fracos entre vocês, os menos favorecidos, menos educados e menos conscientes, para viver no topo da escala humana com um luxo sem precedentes e desnecessário. Finalmente negam que estão fazendo isso para perdoar a si mesmos. Negam que estão fazendo isso para perdoar a si mesmos. Vocês não podem aceitar em seu íntimo viver simplesmente para que os outros possam viver simplesmente. Esse raciocínio é simples demais para vocês. É pedir muito, dar muito. Afinal de contas, trabalharam tanto para ter o que têm. Não irão abrir mão de coisa alguma. Esse é o resto da raça humana, para não falar em seus próprios netos. Sofrer por causa disso, que se dane, certo? Vocês fizeram o que tinham de fazer para sobreviver, ser bem-sucedidos, entre aspas. E eles podem fazer o mesmo. Afinal de contas, é cada um por si, não? Há algum modo de sair dessa situação confusa? Sim, preciso repetir. Uma mudança de consciência. Vocês não podem resolver os problemas que afligem a humanidade por meio de ação governamental ou meios políticos. Tentam fazer isso há milhares de anos. A mudança que deve ser feita só pode ocorrer nos corações dos homens. O Senhor pode resumir a mudança que deve ser feita em uma única frase? Eu já fiz isso várias vezes. Você deve parar de ver Deus como separado de vocês e vocês como separados um dos outros. A única solução é a verdade máxima. Nada existe no universo separado das outras coisas. Tudo está intrinsecamente ligado. É definitivamente interdependente e interativo, e está entrelaçado na trama de toda a vida. Todo governo, toda política deve basear-se nessa verdade. Todas as leis devem ter a sua origem nela. Essa é a esperança futura de sua raça, a única de seu planeta. Como funciona a lei do amor da qual o Senhor falou antes? O amor dá tudo e não precisa de coisa alguma. Como podemos não precisar de coisa alguma se todos de sua raça dessem tudo do que vocês precisariam? O único motivo pelo qual precisam de alguma coisa é o fato de que alguém a está negando. Pare de negar. Isso poderia não dar certo se todos nós não o fizéssemos ao mesmo tempo. De fato, é preciso haver uma consciência global. Contudo, como ela surgiria? Alguém tem de começar. Esta é a sua oportunidade. Você pode ser a fonte dessa nova consciência. A inspiração, na verdade, deve ser. Devo? Há mais alguém aí? Então, gente, aqui, Deus falando com a gente nesse livro. Vou até repetir essa última parte. É preciso haver uma consciência global. Contudo, como ela surgirá? Alguém tem de começar. Esta é a sua oportunidade. Você pode ser a fonte dessa nova consciência, a inspiração. Na verdade, deve ser. Daí eu pergunto, devo? Ele fala, há mais alguém aí? Então, gente, a gente quer um mundo melhor, temos que ser melhores, temos que ser mais evoluídos, né? E como que a gente consegue isso?
através da prática meditativa, através da autorreflexão. Como a gente gostaria de ser tratado, né? A gente tem que começar a tratar, certo? E assim que a gente encerra hoje a live, 6h35, tá? A gente finalizou o capítulo 12 e a gente vai adentrar ao capítulo 13 amanhã, certo? Tchau, tchau e até amanhã.